exatamente aqui na nossa frente, mexendo no celular. A gente vai olhar tudo que ele mexe no celular, tudo que ele fazer no celular ali, a gente vai estar vendo. Então já é uma curiosidade aqui pra gente ver o que o amigo faz no celular. Então vamos lá, tá certo? O gatinho aqui, ó, a cabeça dele, a cabeçona dele tá vendo. Vamos ver o que ele mexe no celular. Vamos dar uma olhada aqui. Ele tá no canal. O que ele tá olhando no canal, gente? Meu Deus, velho. Ele tá vendo todos os meus vídeos. Eu não acredito, velho. Sabe esse vídeo do Brasil? Ó, ele pegou esse vídeo bem aqui. Ele tá falando que eu tô copiando ele. Você vai comigo, não? Eu não acredito. Ele tá dando dislike no meu canal. A gente vai continuar espionando ele. Eu acho que muita coisa ainda vai descobrir. Vamos lá, gente. Tem muita coisa ainda pra descobrir. Eu tô aqui chamar minha namorada e vou tentar entender o que tá falando de mim. Amor, vem cá. Vem cá, amor. Meu Deus do céu, não sabe disfarçar. Vamos aqui. Meu Deus do céu, cara. Você não sabe disfarçar, meu Deus. Amor, amor, é o seguinte, eu vi que o Renaldinho falou mal de mim. Ah, não? Você falou mal de mim? Mas você já falou mal de mim. Eu já acostumei, mas agora o Renaldinho, ele falou que eu copiei o vídeo dele. Mas você copiou mesmo? É verdade. Foi dar dislike. Ele deu dislike no meu vídeo também. Ele falou cadê o dedinho? Então dá o dedinho aí. A promessa tem dedinho. Tô de olho em você, hein? Tô de câmera em você, hein? Se ele falar mais alguma coisa, você me fala aqui, tá? Adeus, obrigada. Se gostaram, deixa o like e se inscreva.